Bom, nós vamos analisar agora aquela nossa janelinha de propriedades, tá? Ela é chamada quando eu clico com o botão direito, né? E aparece lá o meu JPOP e eu seleciono lá a opção das propriedades. Então, eu chamo aqui esse Object Inspector JFrame. Esse Object Inspector JFrame, que é esse carinha aqui, ó, ele vai executar aqui um código, vai pegar todos os componentes, né? Aliás, ele vai pegar todas as propriedades do componente que foi passado para ele, tá? E vai carregar naquela janelinha de propriedades, né? Para isso, ele está utilizando aqui um componente que carrega aquelas propriedades, tá? Veja que ele cria um Property Sheet Panel. Deixa eu ver onde é que ele chama aqui esse Object Inspector Panel. Aqui, ó. Object Inspector Panel, né, e passa para ele o bin, né, que foi o objeto que ele recebeu para carregar as suas propriedades, tá? Esse panel, então, ele vai utilizar as classes desse L2FProd, tá? Para carregar todas as propriedades do bin naquela grid que nós vimos lá na janela de apresentação, na aula de apresentação. Então, quem é esse L2FProd aí? Deixa eu pesquisar aqui na internet. Aqui, ó, l2fprod.com. Eles têm aqui alguns componentes para a plataforma Java, tá? E aqui em componentes comuns, se nós clicarmos, nós vemos aqui alguns componentes. Dentre eles, nós temos esse Property Sheet. Legal? Que é aquela janelinha de propriedades que está aparecendo para a gente, né? Aqui nós temos o seeIt, que é essa janela aqui, o getIt, onde você pode fazer o download, tá? Esse download aqui, ele não está funcionando, mas existe um repositório na internet e você aí no DVD já está recebendo tanto o jar dele, que é esse aqui, quanto o código fonte, tá? Que é esse arquivo aqui, ó, common.rar. Ele foi carregado diretamente do repositório deles, ok? São muitos arquivos, então eu resolvi compactar para colocar aí no DVD. Mas se você procurar com calma na internet, você encontra o repositório. Aí você pode ficar atualizando o repositório a partir do site oficial lá, tá? Aqui em aprendizado, tem pouca coisa para aprender sobre isso, né? Tem na verdade uma perguntinha aqui, né? Se você pode carregar apenas as propriedades que não são só para leitura. Ele diz que sim, você pode fazer um filtro para isso, né? Aqui em usar, ele traz mais algumas informações, né? Diz aqui quais são as pessoas que estão utilizando esse componente. Enfim, essa página não é muito rica em detalhes, né, em relação ao componente que eles mesmos criaram. Bom, mas aqui está, tá, esse código que tem aí diretamente do repositório. Você pode continuar pesquisando sobre ele, e eu sugiro fortemente que você faça isso. Como components, a gente retorna para essa página de novo. Aqui nós temos o download do jar. Aqui, ó, é onde você vai achar o código do repositório, tá vendo? Foi daqui que eu baixei, tá? Então você pode ficar sempre atualizado, né, baixando o código a partir desse repositório aí, caso o código esteja sendo atualizado pelos autores, né?
Tá, e pesquisando você vai encontrar alguns artigos, vai encontrar algumas dúvidas e até mesmo alguns projetos, né, de algumas pessoas colocaram alguns projetos na internet para compreender como é que utiliza essa janelinha de propriedades, tá? Uma ideia de janela de propriedades é a própria janela de propriedades aqui do NetBeans, né? Se nós pudéssemos utilizar essa janelinha de propriedades aqui, seria excelente, tá? Mas a documentação do NetBeans não é muito boa, né? E aí a complexidade para utilizar essa janela aqui, né, para um treinamento como esse, não seria interessante, tá? Então, fica aí a cargo de exercício para você, né? Se você quiser utilizar aí essa janela de propriedades do próprio NetBeans, pesquise sobre isso, né, e veja se é viável você fazer isso, tá? É bom também você pesquisar por outros componentes, né? Procure na internet por Java Property Editor. Aí você vai achar alguns componentes pagos, né, que são até melhores do que esse daqui. Tranquilo? Bom, mas como é que nós estamos chamando ou passando o código do componente, né, para ser carregado na janela? É muito simples, tá? Nós instanciamos aqui esse Object Inspector Frame. No construtor dele ele está esperando um objeto, que ele chama de bin. Quem é que a gente vai passar para ele? Adivinhou? Vamos passar o componente ativo, tá? Aquele componente que tiver ativo, nós pegamos, passamos diretamente para o Object Inspector JFrame. Daí ele vai fazer lá a lógica, né? Vai realizar a lógica dele, vai carregar todas as propriedades desse objeto e ele vai exibir então aquela janela com as propriedades desse objeto. Onde é que eu quero que essa janela apareça? Na posição 00, com uma largura de 400 e uma altura de 600. Tranquilo? Vamos então verificar, né, essa janela aparecendo. Eu cliquei com o botão direito, apareceu o meu JPop menu. Vou clicar em editar propriedades. E aí já aparece aqui as propriedades para mim. As propriedades do objeto que está selecionado. Que no caso aqui é a quantidade do item. Valor unitário. Editar propriedades. E aí já aparece aqui para mim o valor unitário do item. Se eu alterar aqui a propriedade, olha, ele automaticamente altera lá no objeto, tá? Valor unitário do produto. O que mais nós poderíamos fazer aqui? Poderíamos alterar, por exemplo, a fonte desse label de mensagens, né? Parece que ela está muito grande. Então você vai lá, editar propriedades. Cadê a propriedade fonte? Aqui, ó. Colocar 20. Legal? Ficou melhor, né? Enfim, você pode fazer muita coisa com ele. No entanto, existem algumas propriedades aqui que vêm como somente leitura, né? Como se fosse um get, só o get, não tem um set, né? Get x, get y, get width, né? Get largura aí, tá? Isso pode nos atrapalhar. Por exemplo, se eu quiser carregar a imagem de fundo, aquela que foi exibida na aula de apresentação, essa aqui, ó, e esse produto para venda eu quiser alterar a largura dele, né? A primeira coisa que eu vou fazer é alterar a cor da fonte. Pronto, essa cor tá boa para mim. Agora eu quero alterar a largura dele, ó. A largura aqui tá somente leitura. Como é que eu faço para alterar a largura dele? Alinhamento Y. Então, não existe aqui uma propriedade, não foi carregada a propriedade, aparentemente, para eu alterar a largura dele, tá? E isso eu quero que você pesquise e verifique, né, tanto na internet como nas próprias classes do componente, porque tem os códigos fonte aí, porque é que isso está acontecendo, ok? Porque aparentemente ele não carregou aqui algumas propriedades para que eu possa alterar. Ou porque ele carregou e a propriedade é somente leitura, né? Porque está aqui, ó,
largura. Mas por que a largura é somente leitura? Será que é alguma coisa do próprio Java? Será que é um problema desse componente? Tá? Quero que você pesquise isso daí, né, para ficar 100%, né? Porque para que o usuário ele consiga utilizar 100% das propriedades, ele precisa alterar o tamanho dos componentes, tá certo? Legal. Tem uma outra dica que eu quero dar em relação a esse componente, né? Eu vou sair sem salvar as alterações. Nas pesquisas que você fizer aí na internet, é provável que você encontre esse exemplo aqui, ó, Sandbox. Eu vou abrir esse projeto aqui, Sandbox. Ele está com problemas de referência, então eu venho aqui em propriedades, bibliotecas, vou tirar essa referência aí e vou adicionar esse jar, né? Que não por acaso também está adicionado aqui no nosso projeto, tá? Para que ele execute aquela janelinha de propriedades, você precisa utilizar o jar aí do L2FProd. Tá, e eu vou executar esse sandbox. E olha o que acontece. Ele carrega aqui as propriedades de um objeto que ele mesmo criou. Que, né, no caso aqui, um objeto animais. Tá? Eu vou fechar. Ele vai carregar agora aqui a idade e o nome do animal. Você pode alterar. E é evidente, foi alterado também lá no objeto. E aqui o segundo animal, né, que você pode também alterar. Legal? Eu mostrei isso para vocês porque talvez seja melhor você mesmo criar um objeto com as propriedades que você quer que o usuário altere, né? Então você cria lá objeto, propriedades. Aí você põe largura, altura, topo, fonte, tranquilo? E você joga esse objeto, né, para dentro dessa janela de propriedades, tá? Sendo que quando o usuário ele alterar essas propriedades dessa janela, aí você identifica quais foram as alterações feitas, né? E executa essas alterações diretamente no objeto que está selecionado, que é o componente ativo, tá? Essa é uma dica, então, para você trabalhar com esse editor de propriedades. Mas nós vamos ver mais sobre isso aqui quando estivermos falando sobre os exercícios. Bom, então esse é o primeiro item que nós queríamos ver aqui em relação à configuração dos componentes. O segundo item é carregar a imagem de fundo, que é muito simples, né? Nós estamos apenas instanciando aqui um JFileChooser, daí nós pegamos o retorno no showOpenDialog, tá? Esse retorno aqui, se for igual a ApproveOption, então o usuário selecionou, clicou OK, nós vamos pegar o caminho da imagem e vamos setar aqui no label imagem tela. Tá? Isso nós já vimos funcionando aqui, né? Vamos ver apenas mais uma vez. Aqui, ó, cliquei com o botão direito, carregar a imagem de fundo, seleciono a imagem, Open, e aí ele carrega a imagem para a gente. Tá? F12, vou sair sem salvar, e na próxima videoaula nós vamos analisar os métodos set resolução e gravar alterações.